Nós vamos conversar sobre esse tema que está sendo projetado aqui atrás, frutos da comunhão. Eu gostaria de começar essa palavra nessa noite fazendo duas perguntas tão importantes. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o valor da sua família para você? Qual que é o valor da sua família? Você, sua esposa, seus filhos, aquela família de sangue, sabe? Aquela que te gerou. Qual é o valor dessa família? Rapidamente, 5 pessoas em expressões através de palavras. Qual que é o valor da sua família para você? Quem começa? 5 pessoas. Depois do Senhor é o maior valor, a família, né? A Léo está falando isso. Quem mais? Mais 4 pessoas, rapidamente, vamos lá? Vamos lá, gente. Qual é o valor da sua família para você? Ou a família não tem valor? Oh, meu Deus, como tem, Helenice? Amém. Um dia quando a Helenice estava às vésperas de uma cirurgia no cérebro, né? Por conta de um aneurisma, pensar em mim, na Maiara, foi a razão dela continuar acreditando e de desejar permanecer, prevalecer, razão de ser a família, né? Vamos lá, mais alguém, por favor, irmão? Hein? Nunca desistir, perseverar. Eli, alicerce, família é alicerce. Fábio, bem precioso, que bênção. A família é tudo isso e muito mais para nós. A Madalena, para a gente fechar, Amada, seu bem maior. O Ale com a Estherzinha fica assim, né? Meu bem maior, que bênção, né? Aí eu vou fazer uma outra pergunta agora, tão importante quanto essa que foi feita sobre a família. Qual é o valor da comunhão desta igreja na sua vida? Qual que é o valor da comunhão desta igreja na sua vida? Você que já é membro da igreja, você que chegou por aqui, que entendeu que aqui é o teu lugar, você que se identificou com a Betel, a gente fica muito feliz porque tanto nas celebrações da manhã como da noite a gente vê gente vindo, permanecendo, prevalecendo, e isso enche o nosso coração de alegria, né, irmão Maurício? A gente tem visto uma família aqui, já tem umas 3 semanas que eles estão com a gente, uma família aqui, outra ali atrás, outra ali no outro cantinho, isso é muito gostoso, é tão bom ver isso tudo. Mas qual que é o valor da comunhão desta igreja, que é a sua igreja, para a tua vida? Pelo menos mais 5 pessoas também. Qual que é o valor dessa comunhão? Irmã Lília, Porto Seguro, comunhão da igreja. Vamos lá, irmão? Restituição, palavra forte, hein? Deus abençoe, irmã Diná. Suporte. Irmão Wilton, alegria, né? A comunhão é alegria ali. A igreja, alguém levantou a mão aqui? Alô, suporte, você ia falar? Ali atrás, Vivi, intercessão, né? O poder da intercessão está sobre a igreja. Irmã, é aquela que te aproxima de Deus, a comunhão que aproxima de Deus. Que mais? Vamos lá. Paz e vitória. Ó, irmão Maurício, extensão da minha casa. É tão forte, né? E para fechar só, cumprimento de uma promessa. Muito bem, quando eu digo aqui na frente, a gente usa uma expressão aqui na igreja que é muito comum, eu pelo menos uso muito essa expressão, eu digo que a Betel é uma família para pertencer. Eu digo isso sempre eu procuro falar isso, a Betel é uma família para pertencer. É assim que eu vejo essa comunhão, essa casa, uma família para pertencer. E o que é interessante é observarmos que o que nos une como família é o sangue, não é isso? Quando o Rinaldo fala, né, eu estou com a Eli, uma família, de alguma forma é sangue, é vida, são uma só carne. A Helenice, comigo, Maiara, sangue do nosso sangue. Maurício com a Diná e os filhos, sangue do sangue. Solange com Lutério e os filhos, sangue do sangue. Então o sangue nos une. E quando a gente pensa na igreja, é o sangue de Jesus que nos une. É o sangue que nós temos comum sobre a nossa vida. Então é um privilégio poder dizer que nós somos uma família para pertencer. Mas eu tenho algumas observações para fazer antes da gente entrar no tema da mensagem de hoje e conversar com vocês sobre os frutos dessa comunhão, que nós colhemos dessa comunhão. A primeira observação que eu quero fazer é que ser igreja é muito mais do que estar numa celebração e muito mais do que estar numa célula. Estar na celebração é muito importante, estar na célula também é muito importante, mas não é tudo. Tem gente que é membro de igreja há 20, 30 anos, mas não é igreja. Ele participa daquela igreja. Na minha vida eu já encontrei gente assim, que era membro da igreja, que participava de uma programação ou de outra da igreja. E, geralmente, pessoas que gostavam mais de estar em uma única ou 2 celebrações durante a semana e fechava por aí, mas não tinha nenhum envolvimento com a igreja, 0 de envolvimento com a igreja. Não participavam de grupos de comunhão ou de célula, como você queira chamar, e assim por diante. Então, ser igreja, para mim, é muito mais do que estar em uma celebração ou numa reunião de célula. Ser igreja
é ser e fazer parte do corpo, onde todos cooperam, ou seja, atuam na edificação, ajudando e auxiliando uns aos outros como família. Então é assim, quando eu faço parte de uma igreja família, eu consigo entender a importância do meu envolvimento com essa igreja família. E aí eu sou cuidado. É assim, eu cuido e sou cuidado. Por que algumas pessoas às vezes não se identificam com algumas igrejas? Porque elas simplesmente participam da igreja, não tem identidade. Você pode ficar aqui 10, 20 anos, você pode ficar aqui toda a história, toda a existência da Betel e não ser Betel, irmão. A gente está aí se aproximando aos nossos 7 anos de celebração de vida e essa semana Deus falou muito ao meu coração sobre essa questão de ser igreja. Sermos igreja. Não basta falarmos que somos da Betel, nós precisamos ser da Betel. E ser da Betel tem a ver com identidade. Então, o que eu quero dizer para você que está chegando aqui agora é que se você se identificou com a gente, você deve permanecer na comunhão, você deve prevalecer na comunhão. Se você entendeu que aqui é o teu lugar, permaneça. Não tem possibilidade, escute o que eu vou te falar, de você ser abençoado se não perseverar na comunhão com a igreja. Você já viu, com certeza, muitas pessoas que participam de uma igreja um tempo, depois ele vai para outra, depois ele vai para outra, ele não tem senso de identidade, não existe uma identificação, ele está procurando ainda. Deus abençoe a busca e assim, que Deus abençoe para que possa se encontrar, porque se for para ficar com um beija-flor, né? Já viu o beija-florzinho como que é? Em casa, lá, lá na varanda do nosso apartamento, né? Há um tempo atrás eu tinha um bebedorzinho, né? Eu falei, vou colocar um bebedor aqui. Aí você descobre algumas coisas, né? Primeiro que você não pode colocar água com açúcar, né? Tem que ser uma bebida certa para ele, senão isso aí pode matar o bichinho, né? Vai embriagar ele com açúcar, misericórdia, tão doce, né? Formigão, né? Vai colocar lá 10 colheres de açúcar e 100 ml de água, aquele negócio assim, bem docinho, né? Você acha que você está alegrando o bichinho, mas você está matando, está acabando com a raça dele, né? Bom, aí você descobre que tem lá um negócio que você compra na agropecuária, na casa de ração, um açúcar que é diferente lá, acho que é diet, né? Ou é light, alguma coisa assim, deve ser alguma coisa mais ou menos assim. E aí você mistura, coloca lá e você vê, né, os bichinhos vindo. Eu lembro de um vídeo que eu fiz, tinha um beija-flor em casa, estava tão sem vergonha, que eu segurava o bebedor assim, e o bicho vinha na minha mão, uma aguinha dele, né? Beleza. Mas ele não ficou naquela de nunca mais voltar, ele permaneceu até o último momento. Aí chegou uma hora que eu falei, vamos deixar os bichinhos mais à vontade, né? Aí eu parei de colocar água para eles, misericórdia. Mas eles vinham mesmo assim, identidade, criou uma identidade. Ele descobriu que ali tinha uma fonte de alimentação que era boa para ele, enfim. Bom, o sangue de Jesus, então, é o que nos une. Diga graças a Deus por isso. Se eu sou um com você, é porque o sangue de Jesus foi vertido lá na cruz do Calvário. O que eu já vivi ao longo desses anos como igreja? Muitas coisas. Esse ano agora, dezembro, dia 19, acho que é 19, se não me falha a memória. 19 de dezembro, eu vou completar 25 anos de ordenação ao ministério pastoral. Depois que me formei em teologia, né, fiz lá o bacharel em teologia, aí passei por um concílio, fui examinado, depois fui ordenado, teve um culto muito gostoso, e em dezembro agora tem uma data aí no sábado que eu já quero te convidar para estar aqui. Vai ter um culto de gratidão a Deus por 25 anos de ministério do pastor que está aqui na frente, né, do pastor da Betel. E eu quero que você esteja aqui porque vai ser um momento muito especial. Depois a gente conta alguns detalhes do que está vindo por aí também, porque vai ser uma data muito marcante. Não é pelo fato de eu estar completando 25 anos, mas por um outro fato que na hora certa a gente vai compartilhar. Já estamos planejando isso tudo. Então, observe, durante 25 anos de ordenação ao ministério pastoral, com mais um tempo de vida cristã, passando dos seus 35 anos de vida cristã, eu já vi tanta coisa sendo vivida na igreja. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu vi. A primeira delas foi a graça irresistível de Deus tocando o coração das pessoas. Gente que chegava na igreja e falava assim, eu não quero saber de igreja. E aí, a graça, né, o amor de Deus envolvia o coração das pessoas. Daqui a pouco você vê aquela pessoa que dizia que não queria nada de Deus na vida dela, chorando na frente. Você via lágrimas, você via se ela não conseguia resistir àquilo. Eu vi o amor, eu vi o concerto. Falando em concerto, me lembrei de uma situação agora, né, que a gente viveu. Ele início acho que vai se lembrar disso. Uma vez o irmão chegou para mim, no final de um culto, né? Eu vi que ele ficou de pé, ficou meio do lado assim. E aí eu estava finalizando a pregação, e ele ficou de pé. Eu falei, o que será que esse irmão está querendo, né? E aí eu fui lá para o lado dele, passei a palavra para o pessoal do louvor, fazer o fechamento do culto. Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu quero dar uma palavra para a igreja. Eu falei, misericórdia, o que será que... Eu falei, Senhor amado, a gente é criado dentro de um sistema, vamos dizer assim, né, Solange? Acho que litúrgico, que a gente tem muito
cuidado, muito zelo com quem a gente deixa vir aqui à frente para falar. Primeiro, a gente tem que ser certificado que vai ser dito e tudo mais, né? A gente não dá assim, oportunidades, quem quer falar alguma coisa? Não, a gente toma muito cuidado. Nós temos, e por algumas razões, por muitas razões, né? Bom, enfim, esse irmão chegou do lado, ficou de pé ali e tal, e aí eu cheguei perto dele e falei, você quer dar uma palavra? Eu quero dar uma palavra. Falei, então vou fazer o seguinte, aí Deus tocou no meu coração, falou, deixa o rapaz falar. E aí o pessoal terminou, eu introduzi a palavra, falei, irmãos, nosso irmão tá, e ele quer dar uma palavra aqui para a igreja nessa noite, Deus tocou no coração dele e tal. Eu nem imaginava o que seria, não tinha nem ideia, nem ideia. E aí, de repente, aquele irmão vira para mim e fala, pastor, eu estou aqui para pedir perdão. Eu falei, bem, irmão, então fique à vontade. Aconteceu alguma coisa? Ele falou, sim, aconteceu, muitas coisas. E eu quero começar pedindo perdão ao pastor. Gente, eu estalei um olho para o homem, eu falei assim, pedir perdão para mim por quê? Não entendi nada, vou ser sincero, porque para mim era uma pessoa do convívio da igreja, até atuava como líder na igreja, e a gente tinha um relacionamento muito bacana. Para mim não tinha nada na minha cabeça. Daí ele falou assim, não, eu quero pedir perdão ao pastor. Eu falei, pedir perdão por quê, irmão? E aí na frente da igreja eu falei, pedir perdão por quê? Porque eu falei mal do pastor. Eu falei, misericórdia, miserável. Já fiquei irado já, né? Já fiquei irado já com o homem, já falei, quase que eu dou um rodo. Misericórdia, não, fiquei quietinho, não. Daí ele pediu perdão para mim na frente da igreja. Irmãos, daqui a pouco aquele irmão virou e falou, irmã fulana de tal, eu quero pedir perdão para você, porque não sei o quê. E começou, acho que foi umas 10 pessoas mais ou menos assim. Umas 10 pessoas, né? E aí, aquele negócio, não sei se a Helenice lembra disso. E aí, no final daquele culto, foi uma choradeira só, porque a gente viu a graça de Deus se manifestando. O perdão, eu perdoei ele. E assim, ficou engasgado comigo, pode bobeira, sabe? Negócio que não tem nada a ver. Foi uma decisão que a gente tinha tomado como igreja. Eu falei, eu apontei o caminho, como pastor, a gente tem que apontar caminho. E ele não tinha concordado. Eu falei, irmão, dá para todo mundo concordar o que a gente faz, porque se a gente for pegar a opinião de todo mundo, às vezes divide a coisa. E, então, assim, Deus toca no coração da liderança e a gente toca o barco para frente. Né? Mas ele tinha ficado bravo comigo, por causa de uma coisa tão pequena. Eu vou exagerar, tá? Mas é mais ou menos assim, que cor que a gente vai pintar a parede da igreja? Alguma coisa assim, muito pequena, muito insignificante. Mas, enfim, a gente perdoou, viu a graça, estendia a graça, e aquelas pessoas todas vieram na frente, começaram a sair do lugar, e vi na frente pedir perdão para ele. Bom, eu vi o conserto acontecendo, eu vi cura acontecendo ao longo de todos esses anos, na vida da família da fé. Quanta cura eu vi acontecer. Cura emocional, cura espiritual. Eu vi gente sendo liberto das garras do diabo, assim, de um jeito muito forte, muito poderoso. Eu vi a fé, eu vi a retidão, eu vi a perseverança, eu vi gente assim quase desistindo da vida, e gente que daqui a pouco, depois de pensar em desistir da vida, depois de uma palavra de encorajamento de alguém, teve aquele gás para falar, não, vale a pena continuar vivendo, vale a pena continuar seguindo adiante, e foi algo maravilhoso. Eu vi a perseverança, eu vivi isso, né? Eu senti a perseverança das pessoas, gente que estava sofrendo, mas que mesmo diante de tanta pancada, tanta burdoada, falou, não, eu vou permanecer, eu vou prevalecer. E aí eu vi o que? Essas pessoas sendo honradas, porque elas ficaram firmes, né? E eu poderia aqui, irmão, citar uma centena de coisas que eu vi na vida da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria agora, antes da gente entrar nos textos e tirar lições sobre os frutos da comunhão. Tudo isso que eu citei aqui agora só foi possível porque em mim houve uma decisão. No meu coração houve uma decisão. E é sobre essa decisão que eu quero que você preste atenção. A decisão foi a seguinte: eu decidi ser igreja família com vocês. Se eu não tivesse decidido isso, tudo isso aqui aconteceu, eu não ia ver nada. Eu não ia sentir nada, eu não ia provar nada disso. Não existe possibilidade nenhuma de ver e sentir tudo isso que eu falei agora e muitas coisas extraordinárias a mais, se não houver uma decisão em nós, a decisão de pertencer. Diga, é preciso pertencer. Então deixa eu te fazer um pedido, não ande às margens da comunhão. Faça parte da comunhão. Não fale da comunhão, viva a comunhão. Não simplesmente fale da igreja. Seja igreja, seja igreja. A gente precisa de ser igreja. Você se identificou com essa casa, com essa família? Então fica firme, irmão. Mas fica firme assim para romper anos, sabe? Para prevalecer, para permanecer, que você possa me dar a alegria de poder fazer o casamento dos seus filhos, de apresentar os outros que vão nascer no nome de Jesus. E o Radassa, nós cremos, né? Larissa, a Radassa, a gente sabe que são meninas preciosas que desejam ter filhos, a gente sabe o sonho. Quem sabe Deus há de me dar a graça de fazer o casamento dos seus filhos. Né, Marquinhos? Pensou que bênção? Pastorzão aqui, já não sei se vou estar de bengala, acho que não, irmão. Estou procurando
tomar cuidado para não ter que usar, mas se tiver que usar, a gente usa também, né? Bom, enfim, lá velhinho, né, fazendo casamento da turma aí, eu não sei, mas é isso que eu quero, é isso que eu acho que você precisa de desejar para você, permanecer. Tem diferença, às vezes tem, a gente tem às vezes uma opinião outra diferente, mas o amor de Cristo nos une, não é o sangue que nos cobre, não é o sangue que nos une, então diante do sangue a gente se submete, né? Então, entenda isso, a decisão de pertencer é muito importante. Aí o que a gente encontra como fruto, né, dessa comunhão? A primeira coisa, a gente encontra é o encorajamento na nossa falta de fé. Às vezes a gente vai dar uma estremecida, a gente vai balançar. Tem uma história, eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto aqui. Deixa a Bíblia aberta, porque eu vou parafrasear o texto, depois eu vou citar alguns versículos aí de Mateus capítulo 14, verso 22. É aquele texto maravilhoso que Jesus está junto com os seus discípulos, e aí logo em seguida, Jesus ele insiste com os seus discípulos, né, para que eles entrem no barco e possam ir para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23 vai dizer: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Uma coisa sobrenatural, não dá, é inconcebível na nossa razão humana isso aqui. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenha medo, não tenha medo. Sou eu, coragem, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Na vida, às vezes, mesmo na comunhão, e aqui a gente tem igreja, nós temos Jesus e os seus discípulos. Para mim isso é igreja, isso aqui é igreja. Os estudiosos eles questionam, né, sobre o início da igreja. Alguns dizem que o início da igreja se deu lá com o apedrejamento de Estevão, outros já vão remeter a Atos capítulo 2, a reunião, outros vão lá ao cenáculo, a reunião dos discípulos, depois da reparação, né, da comunhão deles com o Senhor Jesus, Atos 2, quando estavam 120 reunidos. Depois alguns vão dizer ainda que, não, a igreja nasceu em Pentecostes. Irmão, eu só sei de uma coisa. Jesus veio para trazer unidade, ele começa o seu ministério com 12 homens, depois daqui a pouco já tinham 70 discípulos, que eram aqueles que estavam mais próximos, que ele enviava, e aí a igreja começa. Na minha cabeça, a igreja começa com Jesus e os 12. É assim. Bom, essa igreja aqui, esse pessoal, né, eles estão numa comunhão bacana, eles estão vivendo o melhor de Deus na vida deles. E eles têm experiências profundas, muito profundas. E essa experiência que os discípulos têm, que a gente precisa entender, é que ela é gerada a partir de uma preposição que vem do céu. É um propósito, há uma preposição, há uma proposta do céu, que sobre a vida dos seus discípulos precisaria fluir. Então, o que é que a gente encontra, né? O que nós provamos na comunhão? 3 coisas extraordinárias. A primeira delas é o impulso para o nosso crescimento. Irmãos, preste atenção numa coisa. Jesus estava com os seus discípulos, eles tinham atendido a multidão, e de repente Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte: vão na frente, entrem no barco e atravessem para o outro lado. O que isso nos ensina? Nos ensina que muitas vezes, para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa fé, para a prova da nossa fé, Jesus vai nos mandar indo à frente. E a gente não pode ter medo. Vocês acham que ele não sabia que o vento ia soprar, que o mar ia ficar revolto e que Pedro ia estremecer o seu coração na hora da sua prova? Ele que sabia, irmãos. Ele é conhecedor de todas as coisas. E o que eu preciso compreender nesse momento da minha vida é que na comunhão eu posso provar desse impulso de Deus me levando para o outro lado. O impulso para o nosso crescimento. Jesus coloca os discípulos naquela situação. Então, para um pouquinho, respira fundo e entenda o seguinte, que tem alguma coisa que você está vendo na tua vida hoje, que é grande, que você está vendo como uma prova ou simplesmente como um curso natural da sua história. Isso que você está vivendo faz parte de um propósito maior de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Agora deixa eu abrir um parênteses, são coisas normais. Entrar dentro de um barco é uma coisa normal, atravessar para o outro lado é uma coisa normal. O anormal é o vento que vai soprar. E aí a nossa fé é provada.
A minha fé é provada e a sua fé é provada. Por isso, a gente precisa de entender que nós encontramos na comunhão o encorajamento na nossa falta de fé. Tudo bem, os discípulos estão lá no meio do mar e, de repente, o mar começa a ficar revolto. E eles estão agora aterrorizados com aquela situação. E para ajudar, eles olham para frente, em alguma direção, e veem alguém vindo na direção deles, andando sobre as águas. Vamos lá, em sã consciência, se eu visse um negócio desse, eu ia ter medo, eu ia temer, por mais confiança que eu tenho em Deus. O negócio vindo na sua direção, trem que é esse, né? Que coisa doida que é essa? Que é isso aí que está vindo? E aí, de repente, Jesus já, observando que eles tinham ficado aterrorizados, porque eles achavam que era um fantasma. Essa história de fantasma é antiga, tá vendo? Desde a época de Jesus. Bem antes ainda, na verdade. E aí ele olha para os discípulos, eles gritam de medo, diz aqui o finalzinho do versículo 26, eles gritam de medo, é um fantasma. A Bíblia registra que eles estavam com medo. E eles gritam de medo. E aí Jesus observa aquele embaraço na mente deles e disse o seguinte: coragem, sou eu, não tenham medo, sou eu. Aí tem um lá que olha para aquela situação e fala: é o Senhor mesmo? Então me manda andar na tua direção. Irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. A turma fala mal de Pedro, coitado. Pedro colocou o pé fora do barco e aí começou a andar. Quando ele começou a andar, a fé dele se enfraqueceu. Dá uma surrada em Pedro, sabe? Dá uns tapas em Pedro assim. Falar, homem de pequena fé. Mas, irmãos, para pensar numa coisa. Foi o único que teve coragem para botar o pé fora do barco e andou sobre as águas. Ele viveu o extraordinário de Deus. Mas aí, por conta das circunstâncias, mais uma vez, ele estremece. E ele começa a afundar. E aí Jesus estende a mão para ele e fala: vem aqui porque eu vou te ajudar. Só que a gente só encontra na comunhão com o Senhor Jesus, fortalecimento. Quantas vezes eu temi coisas e as pessoas da comunhão disseram: não tenha medo não, Deus está no controle. Mas você como pastor teve medo em algum momento da sua vida? Lógico que eu tive. Tive medo de perder minha esposa, tive medo de tanta coisa na vida. A gente passa por provas, a gente tem a nossa fé sendo provada. O tempo todo. Quantas vezes, irmãos, eu pude encorajar pessoas. Quantas vezes eu pude ver, como eu falei para vocês agora, o extraordinário de Deus acontecendo diante de pessoas que estavam vivendo assim, algo muito forte, muito difícil. E daqui a pouco aquilo tudo passou e a calmaria veio e isso foi tranquilo. E a tranquilidade se tornou presente. Então, na comunhão a gente prova 3 coisas extraordinárias. Primeiro é o impulso ao nosso crescimento. Entenda o seguinte, vou repetir, Deus em algum momento vai te mandar na frente. Ele está com você, mas Ele vai te mandar na frente e é para te colocar em teste, em prova. Ele vai te provar. Segunda coisa que a gente recebe é o extraordinário encorajamento. Coragem, sou eu. Diga assim para o seu irmão: coragem. É Jesus. Não é você, viu, irmão? Do lado do outro. É você também, mas coragem é Jesus. É Jesus que vai te ajudar. Eu posso até dar uma palavra de encorajamento para você, posso orar por você, a gente pode ver o extraordinário de Deus acontecendo de uma forma assim miraculosa na nossa frente, mas quem vai fazer é Jesus. Então, coragem é Jesus. É Jesus. E a gente vive o extraordinário. A gente vai colocar os pés sobre as águas e nós vamos andar sobre as águas. E se o nosso coração estremecer, a gente não vai afundar não. Ele vai estender a mão, vai segurar a gente e a gente vai continuar andando sobre as águas. Aí nós vamos colocar os nossos pés dentro do barco. E aí nós vamos dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Tozer disse o seguinte: o homem corajoso não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que em sua fé avança diante do medo. Então diga assim, alto e bom som: é preciso avançar diante dos meus medos. Eu não sei como é que está o seu coração e eu não sei se alguma coisa hoje sopra sobre os seus ouvidos colocando o medo. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus está presente aqui. E na comunhão a gente consegue vencer tudo isso. Gente, encorajamento a gente tem na comunhão. Esse encorajamento que Jesus dá aos seus discípulos foi na comunhão. Vamos lá, nós vamos olhar para uma outra pessoa da família da fé. Nós olhamos para Jesus e para os seus discípulos. Agora nós vamos olhar para uma mulher que foi apanhada numa situação pecaminosa. Vamos lá, segunda coisa, o que nós encontramos na comunhão? Qual outro fruto da comunhão?
o poder de um recomeço diante da acusação. Nós podemos recomeçar diante da acusação. Amém? João capítulo 8. Vou mais uma vez citar o texto, vou aqui parafrasear a história. Bom, certo dia, Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras, amanheceu, ele apareceu no templo, onde ele reuniu uma multidão em sua volta. Ele se assentou para ensinar e, de repente, aparecem lá os mestres da lei, os fariseus, e eles trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério. Na versão revista atualizada diz, em ato de adultério, em flagrante adultério. Então a gente tem uma mulher que foi pega deitada com um homem. Essa mulher era casada, muito provavelmente, se ela está adulterando é porque ela era casada. E aí, o que acontece? Os homens que ali estavam, os mestres da lei, disseram o seguinte, eles, em primeiro lugar, eles colocaram ela de pé, fizeram ela ficar de pé, e eu fico tentando imaginar essa cena, que não deve ter sido uma coisa normal, a mulher estava envergonhada, ela não sabia onde enfiar a cara, mas os homens fizeram questão de colocar ela na frente de Jesus. Observem, Jesus estava com a multidão ensinando as pessoas. Tinha muita gente ali. Agora chegam os mestres da lei, os fariseus e os escribas, e aí eles apresentam aquela mulher para Jesus e colocam ela de pé na frente de todo mundo. Vocês imaginam a vergonha que essa mulher não estava, coitada. Vocês imaginam essa cena, ou, sabe, a dor que não estava no coração dela. Eu sei que ela errou, nós sabemos que ela errou, ela precisava ser exortada, ela precisava ser corrigida, mas aí o que eles queriam? Eles queriam que se processasse sobre a vida dela o que a lei dizia. O que a lei dizia? Quem fosse apanhado em adultério tinha que ser apedrejado até a morte. Geralmente eles pegavam a pessoa, levavam para a porta das entradas de Jerusalém, e um dos portões, tinha um portão certo que eles faziam isso, colocavam a mulher, as pessoas que seriam executadas um pouquinho mais adiante, pegavam as pedras e começavam a jogar sobre a pessoa, até matar a pessoa de tanta pedrada. Bom, o texto vai dizer para nós que eles estavam fazendo essa pergunta para Jesus como uma armadilha, a fim de ter como acusar ele. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O verso 7 diz, visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão, e os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Tiveram vergonha na cara, pelo menos isso. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou então Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida pecaminosa. Numa outra versão está escrito, vai e não peques mais. É isso que acontece. Olha só, essa mulher, a gente não sabe quanto que ela conhecia de Deus, mas ela era uma judia. Muito provavelmente, o marido dela era alguém temente a Deus, possivelmente. Então eu acredito que eles eram conhecedores da verdade, pelo menos das leis de Deus. Por ser alguém que está inserido naquele contexto ali, vamos dizer assim, nacional, né? Eu acredito que era alguém que não era leiga, absolutamente leiga, até porque ela é condenada pela lei. Se você é alguém que não faz parte, como que você vai ser condenado por aquela lei? Então ela está sendo condenada pela lei. E o que é feito no nome do Senhor. Antigo Testamento, lei. A gente precisa de entender que os discípulos, Jesus Cristo ainda, eles estavam naquele momento onde a lei estava em vigor, depois da morte de Jesus, que é o tempo da graça, da misericórdia de Deus. E o que é que isso aponta para nós? Aponta algumas coisas. Primeiro, que o mundo acusa, mas a igreja perdoa. Jesus perdoa. Jesus perdoa. E nós precisamos, como igreja, perdoar. E a gente só consegue encontrar o perdão verdadeiro na comunhão com a igreja, irmãos. Eu já vi gente sendo restaurada de coisas que vocês nem sequer imaginam na vida. Nem sequer imaginam, mas gente sendo restaurada. Gente que fazia coisas assim absurdas. E Deus foi lá, tocou o coração e a acusação foi embora. Né? Mas eram pessoas que estavam vivendo situações erradas nas suas vidas. O mundo acusa e a igreja restaura. Primeiro a igreja perdoa, a igreja restaura, ela caminha junto. O mundo acusa, mas a igreja ama. O mundo acusa, mas a igreja apoia. O mundo acusa, mas a igreja dá oportunidade. Agora, deixa eu abrir um parênteses, a pessoa também tem que querer. A gente pode plantar bananeira, fazer o que você possa imaginar. Mas se você não quiser, como que nós vamos poder mover algumas coisas no seu coração? Deixa eu exemplificar isso. Na nossa igreja nós temos um ministério de ação social, ou seja, nós ajudamos pessoas diante das suas respectivas necessidades.
necessidades. É lógico que a gente procura primeiramente atentar para as necessidades daqueles que são aqui da fé, da nossa comunhão. Bom, de vez em quando aparece gente aqui pedindo ajuda com relação à questão de recuperação sobre dependência química. A dica, nos procuram ou procuram membros da igreja e nós, por muitas e muitas vezes, nós conseguimos, através de contatos que nós temos, Ministério da Ação Social, fez contato com casas de recuperação e nós conseguimos vaga. E muitas dessas vezes a família não tinha nenhuma condição e nós estendemos a mão ou ajudando financeiramente para pagar a mensalidade ou até mesmo com relação à questão de cesta básica. Eu estou contando isso porque você também precisa saber que a igreja já fez isso e faz isso quando surge a necessidade. Bom, resumindo essa história, eu acho que se a gente fosse pegar, foram muito mais do que isso, de 10 casos, pelo menos uns 10 casos. Eu acredito que foi uma ou duas pessoas que permaneceram e prevaleceram. Então, observe, nós fazemos a nossa parte, mas a pessoa também queria. Está entendendo? Amém, irmãos? A gente faz a nossa parte, mas a pessoa tem que desejar. Se não desejar, como é que a gente vai empurrar? Como é que a gente vai ser ponto de apoio? Então, observa, o mundo acusa, mas a igreja ela dá oportunidade. Eu acho que isso é uma oportunidade que é dada para as pessoas que estão em sofrimento nessa questão, por exemplo, de adicção. O mundo acusa e a igreja, a família, caminha junto. É bom caminhar com as pessoas, principalmente com quem tem um coração ensinável. É gente que fala assim, não, eu estou vivendo isso, mas eu quero mudar de vida. Aí você começa a caminhar com a pessoa, daqui a pouco você vê transformação na história dela, transformação no modo de pensar, no jeito que ela se comporta, e você vê a transformação acontecendo. Isso é maravilhoso, irmãos. O mundo, ele acusa a igreja, a família, torna o momento da crise o momento do recomeço, e a palavra é, vá e não peques mais. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão de apontar o dedo para os outros quando os outros da comunhão cometem falhas. Nós não estamos diante de pessoas perfeitas. Eu também não sou perfeito. É lógico que a gente procura regrar nossa vida à luz da palavra de Deus, mas quando alguém da comunhão, que está na comunhão, comete algum tipo de erro, algum tipo de falha, nós precisamos tomar cuidado para não assumirmos a posição de mestres da lei, fariseus e escribas, que gostam de apontar o dedo. Com o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo aqui, você pode pecar à vontade, não é nada disso. Quem convive com a gente sabe que a gente fala, cuidado com o pecado, cuidado com o mal. O tempo todo a gente está falando, mas a questão é, nós precisamos olhar com simpatia quando a pessoa escorrega, quando ela falha. Bom, só para dar uma refrescada na sua mente, eu tomo como base as palavras do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 10, 12. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 10, 12. Se você puder abrir, abra. Esse texto é um texto muito interessante, muito importante e oportuno para nós nesse momento. 1 Coríntios 10, 12. O que diz aí? Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Deus nos ajude. Amém? Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos dê graça. Mas observe, o que eu vou dizer agora. O que nós encontramos na comunhão? O poder de um recomeço diante da acusação. Eu vejo isso na comunhão, irmão. As pessoas recomeçando a partir de um erro, depois do erro. Se as nossas vidas, todas as nossas vidas passassem aqui nessa tela, eu acho que ia demorar bastante tempo, né? Eu acho que ia ser pelo menos uns 100 anos ou mais, né? Mais ou menos isso. Sobre toda a nossa história, toda a nossa jornada, tudo o que envolve, sabe, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Lá no final, eu acredito que a gente viria assim, algo muito forte. E eu acho que se resume numa expressão: perdoado pelo sangue de Jesus. Amém? Salvo pelo sangue de Jesus, alcançado pelo sangue de Jesus. Então vou insistir com você, cuidado com a questão de acusação, quando as pessoas forem pegas numa situação de erro. Lógico que você não tem que ficar fazendo vista grossa, né, para o pecado dos outros, principalmente quando o pecado do outro é contra a tua vida. Né? Já viu isso? Tem gente que peca, mas o pecado não é só para ele, vai afetar a vida do outro. Você tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. Vamos lá, 2 palavras aqui sobre esse texto de João. A primeira palavra de Spurgeon, né? Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: Cristo não só perdoa a mulher, mas também a levanta e a restaura. A graça de Deus é poderosa o suficiente para transformar até o pecador mais humilhado. E ele restaura essa mulher, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Pastor Rick Warren, falando do mesmo texto, ele vai dizer o seguinte: Jesus mostrou que o amor e o perdão sempre superam o julgamento. Ele se posicionou em favor de uma mulher condenada, demonstrando o poder da graça sobre a lei. Irmãos, restauração, assim, a gente só vê
dentro da igreja. Lá fora, é olho por olho, continua sendo olho por olho e dente por dente. É um mundo de julgamento, é um mundo onde, se existe gente que é julgador, são as pessoas que não temem a Deus. Você já foi alvo de julgamento das pessoas. É lógico que a gente não tem que se preocupar com o que os outros pensam a nosso respeito. Nós temos que estar em paz com Deus, acima de todas as coisas. Mas o mundo lá fora é um mundo muito julgador. E nós, como igreja do Senhor Jesus, será que nós olhamos para verdades como essa, né? A família, essa mulher aqui, ela é família comigo. Ela morreu, mas um dia nós vamos nos encontrar. Ela foi perdoada pelo sangue de Jesus. Eu fico tentando imaginar essa mulher compartilhando o seu testemunho e o que ela sentiu quando Jesus disse, vai, não peques mais. Eu creio que a vida dessa mulher foi totalmente transformada. Ela sai de uma condição de pecadora, de condenada pelos homens e pelo sistema, pela sociedade, e agora ela é restaurada para a glória do nome do Senhor. Terceira coisa, outro fruto da comunhão. O que acontece na comunhão? Em terceiro lugar, a gratidão diante da alegria da cura e da libertação. Amém? Na comunhão existe cura e libertação. Graças a Deus por isso. Outra história, mais gente que vai compor a nossa família da fé. Vamos visitar esse irmão agora? A gente não tem nem o nome dele, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Lucas capítulo 17, de 11 a 19 diz... A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto iam, foram purificados. Diga, graças a Deus. Agora vocês vão falar graças a Deus como Betel. Vamos lá? Graças a Deus. Aí sim, vamos lá. Foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Jesus então perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde é que estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Desenvolva um coração grato neste mundo de ingratidão. Gratidão, irmão. Como a gente vê gratidão na vida da igreja? Como eu vejo, às vezes, um expressando gratidão para o outro, dizendo obrigado porque você fez isso para mim, obrigado porque você me disse isso, obrigado. Gente, deixa eu parar de novo. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Presta atenção. Mais uma vez, eu vou voltar ao início da minha mensagem nessa noite. Só vai poder viver e sentir isso quem é igreja. Às margens da comunhão, você não vai conseguir ver isso. Você não vai provar isso. Você não vai nem receber cuidado. Desculpa o que eu estou falando, mas é isso. Por isso que a gente o tempo todo está falando, irmão, participa de uma célula, vai para uma célula, se esforça. Você quer ser cuidado, mais bem cuidado, vai para uma célula. É importante isso. Nós somos cuidados aqui no contexto da celebração, somos discipulados, somos encorajados, somos exortados, recebemos palavra de encorajamento, de alinhamento que vem do céu. Mas olha uma coisa, quando a gente senta ali com o nosso grupo, né, a nossa célula, nós vamos nos conhecendo mais. A gente tem recebido uma família, né? O pastor Joel chegou agora à igreja há um tempo, vai se tornar membro agora. E a gente está tão feliz porque a gente convidando gente para ir na célula, convidando. E aí nós permanecemos lá, eu, Helenice, Andréia, Adriana, Solange Fortunato e um pessoal mais assim. E aí Deus trouxe o pastor Joel e tem trazido tanta alegria para nós, né, na comunhão com ele ali também. Tem sido tão gostoso, a gente tem crescido ali junto. Sabe, não tem sido aquele crescimento assim rápido da célula, mas a nossa célula está unida. E a gente começa a entender a dor e o sofrimento do outro. Isso é importante, é na comunhão que a gente vive isso. Bom, esse homem aqui, nós não sabemos nem o nome dele, compunha um grupo, uma célula de 10 leprosos. Misericórdia. Era uma célula boa, hein? Alguém vai começar uma célula nova aí? O nome, os 10 leprosos. Sangue de Jesus. Misericórdia, né, irmã? Deixa quieto. Começar uma célula nova na Betel, pastor.
Ai, Senhor, dá até calor agora, irmãos. Misericórdia. Bom, acontece que tem lá uma célula de 10 leprosos, os irmãos estão bem na fita, né? Bom, acontece que eles gritam para Jesus, eles ouviram falar que Jesus podia fazer alguma coisa para eles, e aí eles gritam e Jesus, à distância, fala assim, vocês vão lá pro sacerdote, lá para mostrar para ele. Mas por que ele diz isso? Porque a cura da lepra só podia ser confirmada através de mostrar o corpo para o sacerdote. Quem liberava as pessoas naquela época era o sacerdote. Ele era a figura de autoridade. Por isso que Jesus diz, vocês vão lá para o sacerdote. Eu acredito que quando Jesus dá essa palavra, eles continuavam com as feridas dos pés à cabeça. E aí no caminho, e aí a gente vê o quê? A fé acontecendo. No exercício da fé deles, no caminho, eles começam a ser purificados. E de repente um olha e fala, rapaz, mas estou limpinho. Eu acredito que ele deve ter ido lá para o sacerdote, mas ele volta correndo e vai contar para Jesus. Jesus, e agora está limpo, então pode tocar. E ele vai para os pés de Jesus. Só que tem um detalhe. Não era nem judeu, era um samaritano. E ele foi curado. E aqui o texto diz, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Irmão, para pensar um pouquinho sobre o que a ingratidão pode tirar de nós. 5 pessoas rapidamente. O que uma ação nossa de ingratidão pode subtrair da nossa vida, pode tirar da nossa vida. Depois eu vou falar uma série de coisas que a gratidão nos proporciona. Mas antes, vamos lá, 5 pessoas rapidamente. O que a gratidão pode tirar de nós? A ingratidão, alegria, a graça de Deus. O que a ingratidão tira? O benefício das pessoas, o favor das pessoas. Quem é que gosta de gente ingrata? Vamos ser sinceros. É difícil lidar com gente ingrata, não é fácil não. A gente já lidou com gente ingrata. Eu me lembro de uma situação, me vem à mente que agora uma pessoa um dia veio aqui, mas nem para agradecer. Não é porque a gente fez, porque a igreja fez, é porque houve uma história, uma caminhada, mas a pessoa nem para agradecer, irmãos, misericórdia. Maurício acho que lembrou agora uma situação, pastora Sueli, tira a confiança, subtrai a confiança, né? O que a ingratidão consegue tirar de nós? Tudo isso e muito mais. Olha só, alegria e satisfação, relacionamentos. Ingratidão gera quebra de relacionamento. A ingratidão gera a falta da paz interior, gera a falta do crescimento pessoal, a empatia, a compaixão, tira a empatia, a compaixão, tira as oportunidades, tira a saúde mental, tira a motivação, tira a resiliência, tira a espiritualidade, ingratidão. Ao passo que a gratidão acrescenta fé, esperança, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, o fruto do Espírito e tantas outras coisas, mas a gente podia aqui ficar falando de um monte de coisa boa que a gratidão pode fazer por nós, um monte de coisa boa. Tim Keller ele vai dizer o seguinte sobre nós, a gratidão transforma a nossa perspectiva. Quando agradecemos, vemos o mundo quando agradecemos, vemos o mundo através da lente da graça de Deus. Vou repetir a frase. A gratidão transforma a nossa perspectiva. Quando agradecemos, vemos o mundo através da lente da graça de Deus. C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte, a gratidão não é apenas uma ocorrência nas coisas boas, mas é um estado de espírito que nos leva a valorizar a vida e a presença de Deus em cada momento. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Hoje você já agradeceu alguém por alguma coisa? Você já agradeceu alguém em sua volta por alguma coisa? Você já agradeceu a Deus pelo que você está vivendo de bom? Você já agradeceu a Deus pelos seus sentidos? Os seus sentidos, gente, nós temos os nossos sentidos, são coisas que para nós é normal, a gente fala é normal. O dia a dia é normal você enxergar, porque nós enxergamos. Mas e quando a gente tem uma situação de saúde, o Adam vendo um momento como esse, de dificuldade com a sua visão? Não é ruim. Como que a gente agradece pela nossa visão só quando a gente viveu uma situação? Não, irmãos, vamos agradecer. Eu enxergo, eu estou vendo aqui a beleza das cores, as roupas, as diferentes tonalidades. O nosso olfato, até compartilhei hoje de manhã, né, a gente ganhou um cacto de um irmão nosso. Guardamos de recordação, pensa num cacto. Bonito, mas fedido, pensa. Mas ele é bonito, mas é lindo. É um cacto, ele está dentro de um vaso maior, a gente colocou ele para ele crescer, ele cresceu bastante, está assim, tipo uns raminhos assim, e de vez em quando ele solta uma flor linda, mas pensa, só Deus na causa. Vai até mosquito nele, assim. Alguém já viu esse cacto aí? Tem? Você tem, Fábio? Alguém mais tem? Só nós dois somos corajosos, Fábio? A Elaine tem, 3 pessoas aqui na Betel. Se você quiser, eu te dou uma mudinha, tá, irmão?
Receba. Ele tira uma mudinha, você leva lá para sua casa, vai perfumar bem a sua casa. A gente deixa ele para fora, mas pensa numa flor bonita, uma flor bonita. Então ela abre assim, aquela flor viçosa, grande, uma florzona grande assim, bonita. E é o cacto em casa que dá flor. Os outros, mas nem para sinalizar um botãozinho assim, nada, né? Mas aquele lá sempre está soltando flor. Mas não dá para sentir o cheiro, porque é ruim. Estou sendo muito sincero, mas ele é bonito. Então eu tenho a graça de poder entender que eu não preciso chegar perto para sentir o cheiro, mas eu tenho os meus olhos para ver a beleza daquela flor. Hoje de manhã, você acordou, você abriu os seus olhos, você conseguiu fazer isso aqui, ó, respirar. Coisa boa, respirar. Bom, não é? Respirar. Só que tem gente hoje que está nos hospitais, está respirando através de um aparelho. E é muito triste ver isso. Quando você tenta, de alguma forma, dizer assim, vai passar, e aí de repente você vê que não passa aquele negócio. Difícil. A pessoa não consegue se livrar de um aparelho, ela não consegue respirar normalmente. Quando se tira um aparelho, ou se desconecta um aparelho, a pessoa parece que vai morrer na sua frente. É muito triste ver isso. Eu vi isso. Tão recente. Observe, nós temos o tato, nós sentimos dor. Pastor, mas sentir dor é bom? É bom, irmão. É bom porque se você sente algum tipo de dor é porque seu corpo está respondendo, é porque você está sendo alertado por alguma coisa. Não é de todo ruim. A gente poderia aqui citar uma série de coisas, mas o que eu quero dizer para você é que precisa haver gratidão. E a gente encontra gratidão no seio da igreja, amém? Eu vejo gratidão. Muita gente vem me agradecer de coisas que eu falo, de coisas que às vezes eu faço, que eu posso fazer. E eu tenho muita gratidão também pela vida de todos vocês, em nome de Jesus. Bom, minha última palavra aqui hoje é a seguinte, o que nós encontramos na comunhão? A transformação genuína. E aí nós vamos para uma história para conhecer mais alguns irmãos. Nós conhecemos Paulo e Silas, mas nós não conhecemos esse outro irmão pelo nome dele. A gente sabe que ele era carcereiro e que ele estava tomando conta de Paulo e Silas em Atos capítulo 16. Abra sua Bíblia, por favor. A partir do verso 25 a gente fecha com esse texto e vamos tirar algumas lições aqui sobre o que a gente encontra na comunhão. Só na comunhão a gente encontra isso aqui. Então o que a gente encontra? Transformação genuína. As pessoas são transformadas. Verso 25 de Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Nós temos dois eventos extraordinários, na verdade três. Primeiro, a igreja está orando. Lembre-se, a igreja está orando. Segundo, acontece um terremoto, abala os alicerces, abre as portas. Todas as portas foram abertas. Podia abrir uma porta ou outra, então caiu o telhado na cabeça de alguém, mas não aconteceu isso. Abalou os alicerces, as portas foram abertas e o texto vai revelar um outro milagre. As correntes se soltam. É algo extraordinário que está acontecendo. É fruto da oração da igreja. E aí o que a gente consegue entender é que há um poder muito grande no ministério da intercessão. Amém, pastora Sueli? É um poder muito grande. Pastora Sara, o pessoal aí do ministério da intercessão. A partir do ministério da intercessão. Vocês não estão vendo, mas Deus está movendo águas profundas a partir da intercessão, da confiança, da oração. E o texto diz que o carcereiro acordou, estava dando ronco, irmãos. Ele não estava cumprindo de acordo com o trabalho dele, né? Ele estava dormindo, e aí ele acordou e ele viu aquelas portas abertas. E o que ele fez? Diante daquela situação, ele desembanhou sua espada para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido, porque ele seria executado. Quem estava tomando conta precisava prestar contas e ele achou que todo mundo tinha fugido. Mas o Paulo gritou, não faça isso, nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Por alguma razão o pessoal da casa dele estava ali também, naquele momento agora. Observe o que diz aí o texto. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Agora o verso 34. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia. O que a gente encontra na comunhão?
Transformação genuína. Momento de caos, momento de dificuldade, de situação complexa e difícil, mas aqui acontece salvação, acontece uma transformação genuína. Esse homem acreditou e a sua família acreditou. O que você precisa entender é que Jesus quer transformar a tua casa, a tua vida. Você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir a porta da tua casa para Jesus entrar. Hoje, não é amanhã não, é hoje, é agora, é nesse exato momento. O que o carcereiro provou naquele dia? Ele provou de um grande milagre, ele também prova do amor de Deus através do amor dos homens, quando ele pensava em tirar a própria vida. A esperança brota, e graças a Deus por isso. Ele provou de uma transformação genuína, ele provou do poder da comunhão que se estende lá para dentro da sua casa, e aí eles estão reunidos dentro daquela casa, e ele agora vai curar das feridas do Paulo e do Silas, ele vai cuidar deles, e isso é tão profundo. E a gente só encontra esse cuidado na comunhão. Eu já vi na comunhão, gente da comunhão dando banho no outro, que estava enfermo, trocando fralda de gente que estava enfermo. Eu já pude fazer isso algumas vezes também. Eu lembro de uma ocasião onde havia um pastor que nós conhecíamos, a Lu e o Juliano conheceram ele, e estava só a esposa e o filho com dificuldades, dependência química. E aí o irmão, chamado Jacó, falei, a gente precisa de visitar, pastor, vamos dar um chego até lá. Fomos visitá-lo. E ele precisava naquele momento de tomar um banho. E eu com o Jacó abraçamos, colocamos ele no banheiro, ele não se movimentava mais. E nós juntos demos um banho nele. Tiramos toda a roupa, demos banho, os pés à cabeça, para a glória do nome. Por que eu estou falando isso? Porque a gente só consegue encontrar isso na comunhão. A minha esposa já cuidou de mim no momento que eu precisei. Eu já cuidei dela no momento que ela precisou. Pessoas aqui já cuidaram umas das outras e têm cuidado umas das outras diante das suas necessidades. A gente só vê isso na comunhão que a gente... Pastor, eu também vejo isso. Lógico, a gente vê. Tem gente que tem amor, graças a Deus. Mas eu estou falando que quando a gente está na comunhão, isso brilha. Isso é uma coisa especial, porque faz parte de nós. O Billy Graham, falando dessa história, ele disse o seguinte: a história do carcereiro nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo em momentos de desespero, Deus pode transformar vidas. Amém? O que é uma transformação genuína? Ela tem 5 características. Transformação genuína só é possível em Jesus. Amém? É Jesus que provoca, é Jesus que move. A transformação genuína ela é gerada pelo poder do Espírito Santo. Ela traspassa eterna, que começa aqui agora, nessa vida, que vai se repercutir, vai reverberar lá para a eternidade. Ela só é garantida através de uma vida de santidade também. A transformação genuína ela só consegue ser mantida nas nossas vidas através de uma busca intencional pela santidade. E ela é sustentada pela leitura da palavra de Deus. Então, por favor, se você quer estar fortalecido, se você quer ver uma vida de santidade, leia mais. Não leia a sua Bíblia só nos cultos de domingo à noite, só no CTM. Faça da leitura da palavra de Deus algo, que faz parte da sua vida, né? Que Deus te ajude. Spurgeon disse o seguinte: o carcereiro não encontrou apenas liberdade física, mas também espiritual. A salvação é uma experiência transformadora que muda não apenas a vida, mas o coração. E o coração dele foi mudado. E o coração de pessoas aqui nessa noite precisa ser mudado, em nome de Jesus. Rick Warren disse: a conversão do carcereiro é um lembrete poderoso de que, em meio à crise, Deus pode usar nossas dificuldades para trazer outros a Ele. Não somente ele foi salvo, mas todos os de sua casa. Agora você consegue entender que esse versículo não pode ser um jargão. A gente fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui faz parte de uma história, não é um jargão da fé cristã, embora algumas pessoas professem isso, mas o que eu quero dizer, em cima do que a gente acaba de ver aqui, você precisa permitir que o Senhor te toque, e você precisa se mover na direção dos seus para que Deus toque no coração dele. Amém? Em nome de Jesus, que Deus nos ajude. Eu quero finalizar essa palavra aqui nessa noite dizendo o seguinte: na comunhão nós encontramos os seguintes frutos, preste atenção: o encorajamento na nossa falta de fé, amém? Encorajamento, o poder de um recomeço diante da acusação, a gratidão diante da alegria, da cura e da libertação, e a transformação genuína. Por favor, não perca o foco, olhe para mim mais um instante, mesmo com a movimentação do nosso pessoal aqui, preste atenção. Mas eu quero voltar ao início da pregação dessa noite. Eu vou voltar lá no começo. Se você não pertencer ao corpo, não pertencer à igreja, quando eu falo pertencer é viver, fazer parte, permanecer, prevalecer, ficar, esticar os anos com a gente, ficar, firme. Muito provavelmente, todas essas coisas, elas vão passar desapercebidas de você. Por isso é importante ser uma igreja que é família para pertencer. E nós somos essa igreja em nome de Jesus.